minha gente! Eu sou Alexandre Joper e é com imensa alegria que iniciamos a nossa aula de número 27 do curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal. Hoje falamos sobre tentativa. E o crime tentado vem definido no artigo 14, inciso 2 e seu parágrafo único, que determina o seguinte: diz-se o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Já o parágrafo único do noticiado artigo 14 determina que, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. E qual a natureza jurídica das normas inerentes à tentativa? Ora, são normas de extensão típica. Essa é a natureza jurídica. Como vimos quando do estudo da tipicidade, inclusive, a tentativa e as normas a ela inerentes configuram uma das 3 hipóteses de adequação típica por subordinação mediata ou indireta. Ao lado do artigo 29, que configura norma de extensão típica que possibilita a tipicidade da conduta do partícipe. Ao lado do artigo 13, parágrafo 2º, alíneas A, B e C, que possibilitam a extensão da tipicidade para responsabilizar por crime comissivo aquele que se omite quando tem o dever jurídico de agir. Situação que caracteriza os crimes comissivos por omissão. Enfim, ao lado do artigo 29, do artigo 13, parágrafo 2º, você tem o artigo 14, inciso 2 e seu parágrafo único, como exemplo de norma de extensão típica, de norma de adequação típica por subordinação mediata. E por que digo isso? Porque não fosse o artigo 14, 2 e parágrafo único, os crimes tentados seriam, de forma imediata, atípicos. Você pode olhar com lupa o artigo 121, que em nenhum inciso, em nenhum parágrafo, você encontrará previsão típica de que tentar matar alguém é crime. Se você olhar atentamente o artigo 171, que trata do estelionato, você em nenhum momento perceberá previsão típica de que tentar obter vantagem mediante emprego de artifício ou ardil constitui crime. A tentativa de estelionato, a tentativa de homicídio e por aí vai, são comportamentos imediatamente atípicos. Só que o legislador, atento e sabe o que é, ele vai inserir uma norma na parte geral, uma norma de extensão típica, que é justamente o artigo 14, inciso 2 e parágrafo único, que agregado ao artigo 121, irá conferir tipicidade imediata à tentativa de homicídio. Artigo 14, inciso 2 e parágrafo único, que agregado ao artigo 171, irá conferir tipicidade imediata à tentativa de estelionato. Agora, e quanto aos requisitos para se falar em crime tentado? Ora, ao mesmo tempo em que o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, ele define o crime tentado, ele de forma concomitante já estabelece os seus requisitos, que são 2. O primeiro, que haja início de execução. O segundo, que a não consumação se dê por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo. Então, em primeiro lugar, para se falar em tentativa, há que se ter inaugurada a execução.
dentro daqueles critérios já estudados na aula anterior. Você não falará em tentativa se o indivíduo ainda estiver na segunda etapa, na segunda fase do iter criminis, se ele estiver em atos meramente preparatórios, que, como vimos, são, em princípio, atípicos, impuníveis. Em regra, o direito penal começará a enxergar a questão a partir do início da execução, quando se poderá falar, no mínimo, em crime tentado. Agora, iniciada a execução, é indispensável que a consumação reste frustrada por circunstâncias divorciadas da vontade do indivíduo, do delinquente. E por que essa informação é de extrema relevância, configurando um requisito para a tentativa? Porque se a consumação, uma vez inaugurada a execução, se a consumação ela deixa de ocorrer por vontade do próprio indivíduo, você não estará falando em tentativa, mas sim estará na seara ou da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, matérias que serão estudadas na aula que vem. Quanto às formas de tentativa, apesar de você ter inúmeras classificações doutrinárias, resta indispensável aqui consignar a principal delas, que é aquela que classifica as tentativas em duas espécies fundamentais. De um lado, você tem a tentativa perfeita. De outro, você tem a tentativa imperfeita. Quando que a tentativa é imperfeita? Quando iniciada a execução, o próprio processo executório ele é interrompido, quando ainda em curso, por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo e a consumação, por conseguinte, deixa de ocorrer. Então, nessa situação, o próprio processo executório é brecado, quando ainda em trâmite. É o exemplo do indivíduo que, com vontade de matar, ele desfere o primeiro golpe de faca na vítima e tem o seu braço seguro por um terceiro quando está propenso e prestes a efetuar mais golpes. Note você que a própria execução que estava em curso foi interrompida. E o resultado, a vítima vindo a sobreviver, restou frustrado por circunstâncias alheias à vontade do esfaqueador. Exemplo de tentativa imperfeita. Já na tentativa perfeita, o processo executório, ele não só é iniciado, como ele é encerrado. E mesmo assim, a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo. É o indivíduo que, munido de uma faca, ou melhor, de um revólver, melhor dizendo, com vontade de matar, descarrega o seu armamento em direção à vítima. Revólver de 6 balas efetua os 6 disparos. A vítima é colhida pelos 6 disparos, mas mesmo assim, levada ao hospital, consegue sobreviver por intervenção proficiente da equipe médica. Qual a nota característica da tentativa perfeita? Na tentativa perfeita, o processo executório se integralizou. O indivíduo fez tudo o que dispunha para consumar o crime. Usou de todos os métodos lesivos dos quais dispunha para consumar o crime, que mesmo assim não ocorreu por circunstâncias estranhas
a sua vontade. Então, qual é a nota diferencial entre a tentativa perfeita da tentativa imperfeita? Na tentativa perfeita, o indivíduo exaure todo o seu potencial lesivo. E a consumação, mesmo assim, não ocorre. Ao passo que na imperfeita, ele não exaure o seu potencial lesivo em toda a sua realmente integralidade. Por quê? Porque o próprio processo executório é interrompido quando ainda em trâmite. Ah, Alexandre, qual a diferença que o legislador faz entre tentativa perfeita para tentativa imperfeita? Nenhuma. Não há diferença abstrata entre ambas as espécies. Contudo, não se pode negar que, quanto à punição da tentativa, nós aprenderemos ainda nesta aula que quanto mais próximo o indivíduo chegar da consumação, maior será a pena reservada para aquele crime tentado. Quanto mais distante ele permanecer da consumação, menor será a pena reservada àquela tentativa. E, em regra, quando o indivíduo exaure todo o seu potencial ofensivo, quando ele termina toda a fase executória, como é o caso da tentativa perfeita ou crime falho, em regra, ele chega próximo da consumação nessa situação. E, por conseguinte, em tese, você teria uma pena maior. Já quando ele tem a execução ainda em trâmite interrompida, tentativa imperfeita, em regra, ele permanece mais distante da consumação. E, por conseguinte, a pena a ele reservada será menor. Agora, por que eu digo em regra? Porque existem situações em que há tentativa perfeita e o indivíduo permanece distante da consumação. Lembram do exemplo do indivíduo que dá 6 tiros, descarrega o seu revólver na vítima? Pois bem, ele é péssimo em pontaria e erra os 6. Exaure todo o seu potencial ofensivo. Tentativa perfeita. No entanto, a vítima não é atingida por nenhum dos disparos. Aliás, na tentativa, quando a vítima sequer é atingida, nós temos o que a doutrina apelida de tentativa branca ou incruenta. Nessa hipótese, perceba você que, conquanto você tem a tentativa perfeita, a consumação ficou distante, porque a vítima sequer foi atingida. E a pena reservada àquela tentativa de homicídio tende a ser menor. Ao passo que você pode ter uma tentativa imperfeita, em que excepcionalmente você chega bem próximo de consumar o crime. Suponhamos que o indivíduo, com vontade então de matar, efetue um disparo contra a vítima, que é atingida, e quando está prestes a efetuar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, chega a polícia e o prende. O processo executório foi interrompido ainda em curso. Ele não exauriu o seu potencial ofensivo, tentativa imperfeita. Só que aquele primeiro tiro já acertou o coração da vítima, que foi levado ao hospital, ficou internada entre a vida e a morte durante 3 meses, mas veio a sobreviver. Chegou muito próximo do evento morte. Conquanto você tenha uma tentativa imperfeita, no exemplo, você chegou próximo à consumação e a pena tende a ser maior. Prosseguindo no tema, é importante nós abordarmos uma questão que por diversas vezes foi cobrada em concursos públicos, que diz respeito a certas infrações penais que, por suas próprias características ou por expressa determinação legal, não comportam tentativa. Ou seja,
São infrações penais que somente são puníveis na modalidade consumada. E quais seriam essas infrações penais que não comportam tentativa? Em primeiro lugar, você pode falar do crime culposo. Crime culposo que se caracteriza, por sua própria natureza, na produção de um resultado involuntário causado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, não há vontade de causar o resultado nem assunção do risco de sua produção num crime culposo. Ora, se tentativa é início de execução e não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo de consumar o crime, é evidente que não se pode falar em tentativa de crime culposo. São conceitos inconciliáveis que se chocam, porque na tentativa você tem intenção sem resultado, ao passo que no crime culposo você tem resultado sem intenção. Então, em princípio, não há que se falar em tentativa de crime culposo, com exceção, como já visto também, nos chamados crimes impropriamente culposos. Culpa imprópria, que na verdade nada mais é do que um crime doloso, e por isso que comporta a tentativa, nada mais é do que um crime doloso que o legislador, por motivos de política criminal, resolveu apenar, sancionar com a pena reservada ao crime culposo. Ora, da mesma forma que não há que se falar em tentativa de crime culposo, essencialmente culposo, por idênticos motivos, não se pode falar, ao menos em princípio, em tentativa de crime pré-terdoloso. Crime pré-terdoloso que é aquele que se notabiliza, como já visto em aula anterior, pela prática de um crime qualificado pelo resultado, em que o crime base é imputável a título de dolo e o resultado mais grave qualificante a título de culpa, como é o caso, por excelência, do crime de lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Neste crime você tem dolo em relação à lesão e culpa em relação ao resultado qualificador mais gravoso referente à morte. Ora, se o resultado qualificante é punido a título de culpa, se o resultado morte não era alcançado pelo dolo, pela vontade do indivíduo, não há que se falar em tentativa de lesão corporal seguida de morte. Não há que se falar em tentativa de crime pré-terdoloso, com exceção apenas para a situação do crime de aborto praticado por terceiro, com ou sem anuência da gestante, artigos 125 e 126 do Código Penal, desde que exista, ou seja, produzida lesão corporal grave ou morte na gestante, seja em razão do aborto em si, seja em razão dos meios empregados para tal. Porque nós vimos que, por uma particularidade redacional do artigo 127, você vai ter como possível, excepcionalmente nessa hipótese, tentativa de crime pré-terdoloso. Ah, Alexandre, e quais são os outros exemplos? Nós temos outros vários. Outra situação que não comporta tentativa diz respeito aos crimes unissubsistentes. Ou seja, ao contrário dos crimes plurissubsistentes, cuja execução se dá em uma série de atos, a execução pode ser fragmentada em vários atos.
No crime unissubsistente, a execução se dá em um único ato. E por se dar em um único ato, a execução se confunde com a consumação. Ou seja, elas ocorrem no mesmo instante. E por ocorrerem no mesmo instante, no crime unissubsistente, não há que se falar em tentativa. O exemplo clássico diz respeito ao crime de injúria oral, verbal. Chamar alguém de safado. Isso é um crime unissubsistente. A execução se dá num único ato, no momento em que eu xingo a pessoa, no momento em que eu atribuo a ela uma qualidade negativa, no caso, safado. E neste momento, quando eu a chamo de safado, à frente dela, você tem consumado o crime. Execução e consumação se dão de forma concomitante, em um único ato, safado. Então, não há que se falar em tentativa nesse crime unissubsistente. Ou o sujeito atribui a qualidade negativa e o crime está consumado, ou nada fala e não há que se falar em injusto penal. Agora, atenção com uma coisa. Grande parte da doutrina, de forma equivocada, correlaciona as possibilidades de tentativa aos crimes materiais. Ou seja, àqueles crimes que possuem resultado naturalístico e este é necessário à consumação, como é o caso do homicídio, da lesão corporal. Parte da doutrina, então, entende que a possibilidade de tentativa se restringe aos crimes materiais, que ela não existiria em relação aos crimes formais e aos crimes de mera conduta, o que constitui um grande equívoco. E por que digo isso? Porque em algumas situações de crimes formais e de mera conduta, o processo executório pode perfeitamente ser fracionado. E nessas situações em que ele pode ser fracionado, você poderá perfeitamente falar em tentativa de crimes formais e em tentativa de crimes de mera conduta. O crime de injúria é um crime formal por excelência. Por quê? Porque possui resultado a ofensa à honra subjetiva, mas, como se verá no estudo do crime de injúria, a consumação independe da vítima se sentir efetivamente ofendida em sua honra subjetiva. Crime formal. Suponhamos uma injúria por carta. O sujeito endereça uma carta para certa vítima, atribuindo-lhe a condição de salafrária. E essa carta se extravia. Pois bem, ao contrário da injúria verbal falada pessoalmente na frente do ofendido, em que o processo executório não pode ser fracionado, na injúria epistolar, você tem fracionamento do processo executório. Escrever a carta chegar ao destinatário que a lê. Quando esse processo ele é fracionado e a consumação não é alcançada por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo, como é o caso do extravio da missiva, você tem perfeitamente caracterizada a situação de tentativa de injúria, crime formal. Outro exemplo, crime de violação de domicílio. Ora, o crime de violação de domicílio é um crime de mera conduta,
que se perfaz com o mero comportamento de ingressar ou permanecer em residência alheia sem o consentimento de quem de direito. Pois bem, esse crime de mera conduta tem uma particularidade. O processo executório dele pode ser fracionado. E justamente por essa possibilidade, você pode perfeitamente falar em tentativa de violação de domicílio. Como é o caso do indivíduo que tenta ingressar à força numa residência, numa festa residencial, e é impedido quando está prestes a ingressar na casa por terceiras pessoas, diante da proibição de seu proprietário. Você tem caracterizada a tentativa do crime contemplado no artigo 150 do Código Penal. Ah, Alexandre, então por que as pessoas falam que não há que se falar de forma equivocada, não há que se falar em tentativa em crimes formais e crimes de mera conduta? Simplesmente porque a grande maioria desses crimes formais e esses crimes de mera conduta são crimes unissubsistentes de processo executório que não comporta fracionamento. E nós já sabemos que os crimes unissubsistentes, estes sim, não suportam, não comportam tentativa. Então, o que irá afastar a tentativa não é o fato do crime ser formal ou de mera conduta, mas sim o fato dele ser ou não unissubsistente. Outra situação que não possibilita a tentativa diz respeito às contravenções penais. Agora, não pela natureza em si da infração, mas sim por expressa determinação legal. O artigo 4º da Lei das Contravenções Penais determina que não é punível a tentativa de contravenção penal. Só tem relevância penal as contravenções penais na modalidade consumada. Daí porque não se fala em tentativa de contravenção. Alguns autores muito apegados à semântica dizem que, em tese, é possível a tentativa de contravenção. Ela é não punível, mas ela existe. O que, no campo pragmático, é uma grande perda de tempo. Na medida em que o artigo 4º da Lei de Contravenções Penais, quando ele determina não ser punível a tentativa de contravenção, esse artigo 4º da Lei das Contravenções, que é especial e, portanto, prevalece sobre o artigo 14, 2 e parágrafo único do Código Penal, faz com que não haja sequer tipicidade imediata da norma de extensão em relação às contravenções. E por esse motivo, de fato, não há que se falar em tentativa de contravenção penal. Como também não há que se falar em tentativa nos chamados crimes condicionados ao resultado, cuja tipicidade depende da produção do resultado. O resultado está inserido como condicionante à implementação típica daquele injusto. E o exemplo de almanaque dessa situação diz respeito ao crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, contemplado no artigo 122 do Código Penal, que diz o seguinte: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena: reclusão de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Agora, se um indivíduo, por exemplo, instiga, induz ou auxilia outro ao suicídio, e essa pessoa nada faz, ou
até tenta tirar a própria vida, mas sem nenhum sucesso, não sofre nenhum tipo de lesão com o episódio, não há que se falar em crime sequer tentado. Por quê? Porque o artigo 122 é um crime condicionado a um daqueles dois resultados alternativamente contemplados no preceito secundário. Mas não é só. Apesar de uma certa controvérsia na doutrina, grande parte dela também não admite tentativa no crime habitual. Crime habitual, que já sabemos, é aquele que se perfaz com a reiteração de atos que por si só são atípicos, mas uma vez reiterados, de modo a constituir um estilo de vida, passam a ter pertinência penal. Como é o caso do crime de curandeirismo, artigo 284 do Código Penal, como é o caso do crime de exercício ilegal da medicina, artigo 282 do mesmo Código. Ora, como o ato isolado de curandeirismo por si só é um indiferente penal, apenas a reiteração de atos de curandeirismo de modo a caracterizar um estilo de vida é que, agregados, passam a configurar o crime referido no artigo 284 do nosso Código. É por esse motivo que a melhor doutrina ensina que não há que se falar em tentativa do crime habitual. Ou o sujeito já tem caracterizado essa reiteração de modo a constituir um estilo de vida e o crime está, por conseguinte, consumado, ou não reiterou de modo a constituir um estilo de vida e ainda estamos diante de um indiferente penal. Outra espécie de infração penal que não admite tentativa, no sentido técnico da palavra, é o crime de atentado. E o crime de atentado se notabiliza por uma característica bem particular, qual seja, nele, a pena do crime tentado é a mesma do crime consumado. Exemplo muito badalado na doutrina, está estampado no artigo 352 do Código Penal, que trata do delito de evasão mediante violência contra a pessoa. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Detenção de 3 meses a 1 ano, além das penas correspondentes à violência. Note você que as penas reservadas ao injusto, referido no artigo 352, essa pena é reservada tanto àquele que pratica a evasão, como àquele que tenta evadir-se. De sorte que, nos crimes de atentado, você não precisa se socorrer ao artigo 14, inciso 2 e seu parágrafo único, pois a tentativa já configura consumação. A pena é, em abstrato, a mesma. Já quanto ao elemento subjetivo inerente ao crime tentado, nós temos que ter em mente de que, no crime tentado, a tipicidade subjetiva ela se perfaz com o dolo. Afinal, você inicia a execução e não consuma o crime por circunstâncias estranhas ao seu querer. Com um detalhe, o dolo da tentativa é o mesmíssimo dolo do crime consumado. Quem tenta matar age com o mesmo dolo daquele que efetivamente mata. Apenas, como visto, a tipicidade objetiva restará frustrada. Agora, esse elemento subjetivo na tentativa é justamente o que irá diferenciar, por exemplo, uma tentativa de homicídio de um crime de lesão corporal consumada. A vontade do indivíduo era matar,
e ele não conseguiu por circunstâncias estranhas à vontade dele, tentativa de homicídio. A vontade era de lesionar, lesão corporal consumada. E ainda dentro desse tema de elemento subjetivo, há que se registrar uma certa controvérsia sobre a possibilidade ou não de tentativa com dolo eventual. Alguns autores não admitem, ao argumento de que o Código fala em início de execução e não consumação por circunstâncias estranhas à vontade do indivíduo e ligam essa vontade ao dolo direto, a vontade de produzir o resultado. E você não teria, então, tentativa de dolo eventual. Aliás, o Mirabete já defendeu esse ponto de vista no que refere à tentativa de homicídio e tentativa de lesão corporal, por ele só admitidas com dolo direto. Mas a melhor doutrina, ao nosso sentir, admite tanto a tentativa com dolo direto como a tentativa com dolo eventual, já que o Código, a legislação, não faz qualquer diferenciação ou ressalva, sendo perfeitamente possível você falar em tentativa quando iniciada a execução, o resultado não deixa de ocorrer, a consumação não deixa de ocorrer por circunstâncias alheias à vontade direta de causar o resultado, como também a tentativa quando inaugurado o processo executório, a consumação ela resta frustrada por circunstâncias estranhas ao querer assuntivo de produzir o resultado, a tolerância de produzir o resultado, a assunção do risco de produzir o resultado, sendo perfeitamente possível tentativa com dolo eventual. Como também é possível tentativa no dolo alternativo. Lembram do dolo alternativo? O sujeito atua com vontade ou de matar ou de ferir, um exemplo, e atira na vítima 6 vezes. Erra os disparos. Ele vai responder por tentativa, no caso do crime mais grave. Porque se ele desejou tanto um quanto o outro, ele responde pelo fato de maior gravidade, ou seja, por tentativa de homicídio que irá absorver a tentativa de lesão corporal. Finalizando o tema, nós temos que abordar a questão da punição da tentativa. Afinal, como o crime tentado é punido frente à nossa legislação? E, para tanto, nós temos 2 grandes teorias. A primeira delas é a teoria subjetiva, que leva em conta a intenção do agente. Ora, se a intenção é o elemento a ser analisado, não há como negar que a intenção num crime tentado é a mesma daquela inerente a um crime consumado. O elemento subjetivo é idêntico. Se o elemento subjetivo é idêntico, tanto de quem tenta matar como de quem efetivamente mata, é natural que para o ângulo, para o prisma da teoria subjetiva, a pena do crime tentado deve ser a mesma do crime consumado. Já para a teoria objetiva, a questão é enxergada sob outro aspecto. Para a teoria objetiva, embora não se negue que no crime tentado o bem jurídico tutelado seja exposto a perigo de dano, não é menos verdade que não há como comparar essa situação com a do crime consumado, em que o bem jurídico é efetivamente lesado. E por esse motivo, por estarmos diante de situações distintas, uma de mera exposição a perigo de lesão e outra, crime consumado, de efetiva lesão ao bem jurídico, é que a pena do crime tentado, ela deve ser menor do que aquela reservada ao crime consumado. Essa é a teoria objetiva. E a pergunta que não quer calar, qual é a adotada pelo Código?
E a resposta é alcançada pela simples leitura do parágrafo único do artigo 14, que diz o seguinte: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. O que você percebe aqui? Que o legislador brasileiro adotou com preponderância a teoria objetiva. Ou seja, a regra é de que o crime tentado ele é tratado de forma mais benévola do que o crime consumado. Ou seja, a pena a ser aplicada ao crime tentado deve ser aquela correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 até 2/3. De 1/3 até 2/3. Ah, mas qual o critério diante de um crime tentado para que o juiz, uma hora diminua a pena de 1/3, outra hora diminua de metade, outra hora diminua até de 2/3 a pena? Você percebe que você tem um limite de diminuição ali bem extenso, de 1/3 a 2/3. O juiz tem uma certa liberdade ali de redução sancionatória. Qual é o critério que ele deve observar? Ora, a regra é a seguinte: quanto mais próximo o indivíduo chega da consumação, menor será o percentual de redução. Quanto mais distante ele permanecer da consumação, maior será o percentual de redução de pena. Então, o indivíduo esfaqueia a vítima é levada, ferida gravemente ao hospital, fica em coma, 5 meses entre a vida e a morte, vem a sobreviver. Há uma tentativa de homicídio em que a consumação restou muito próxima. E por esse motivo, o percentual de redução deve ser ou o mínimo, que é de 1/3, ou muito próximo disso. Já quando você tem uma situação de consumação distante, o indivíduo efetua disparos contra a vítima, mas tem uma visão de Mr. Magoo e erra todos os disparos e erra de longe os disparos, você tem a consumação muito distante. O percentual de diminuição daquela tentativa de homicídio deve ser o mais alongado possível, o maior possível. Ou seja, 2/3 ou muito próximo disso. Então essa é a regra que norteia a punição do crime tentado. Mas por que eu falei que o legislador adotou com preponderância o postulado da teoria objetiva, que determina que a punição do crime tentado deve ser menor do que o crime consumado? Por que eu falei com preponderância? Porque há exceção. A situação em que a pena do crime tentado é a mesma do crime consumado. Daí porque o parágrafo único começa falando em salvo disposição em contrário, a pena do crime tentado é a do consumado, diminuída de 1 a 2/3, salvo disposição em contrário. O que quer dizer justamente o salvo disposição em contrário? Situações em que a pena do crime tentado é a mesma do consumado. E isso ocorre nos chamados
crimes de atentado, como foi o caso já exemplificado do artigo 352 do Código Penal, como é o caso do artigo 309 do Código Eleitoral, que trata do crime de quem vota ou tenta votar duas vezes. A pena para quem vota duas vezes é a mesma para aquele que tenta votar duas vezes. Meus queridos amigos e amigas, foi um enorme prazer estar com vocês. Eu espero que tenham gostado de nosso encontro. E se assim ocorreu, like é sempre muito bem-vindo. O nosso e-mail está na tela aí para a solução das dúvidas que eventualmente permanecerem, não só sobre essa aula, como sobre as aulas anteriores. Um apelo que eu sempre faço é que se inscrevam no canal do YouTube para que vocês possam não só serem notificados das aulas futuras, como também para fortalecer ainda mais esse projeto de ensino gratuito do direito penal no Brasil. Eu desejo a vocês tudo de bom e bons estudos!